de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede almas. Eu vou lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero almas, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede almas. Eu vou lançar a minha rede ao mar, solta sua voz, para muitas vidas alcançar. Eu quero almas, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede almas. Eu vou lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero almas, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede almas. Certo dia Jesus andava numa praia e alguns homens que lavavam suas redes, tão tristonhos, cabisbaixos, preocupados, sem saber o que levariam para casa. Então Jesus, com a sua voz mansa e suave, disse para eles retornarem ao grande mar. Mas uma voz que se levanta e o questiona: trabalhamos toda noite sem parar. Então Jesus levanta e diz mais uma vez: peguem as vossas redes e lancem ao mar. O mesmo homem se levanta e responde: pela tua palavra agora eu as lançarei. Cante. Eu vou lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero almas, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede almas. Vou lançar. Eu vou lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero almas, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede almas. Você precisa ganhar almas para Jesus. Você precisa ser um pescador de almas. Você precisa encher o céu, esvaziar o inferno. Você é um pescador de homens. Quem crê nisso, diga amém. Aleluia. Então Jesus levanta e diz mais uma vez: peguem as vossas redes e lancem ao mar. O mesmo homem se levanta e responde: pela tua palavra agora eu as lançarei. Eu vou lançar a minha rede ao mar, cante, para muitas vidas alcançar. Eu quero almas, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede almas. Eu vou lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero almas, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede alma. Só vocês. Eu vou lançar. Eu tenho vida. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede.
de amar, pra muitas vidas alcançar. Eu quero almas, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede alma. Eu vou lançar a minha rede ao mar, pra muitas vidas alcançar. Eu quero almas, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede almas. Eu vou lançar a minha rede ao mar, pra muitas vidas alcançar. Eu quero almas, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede alma. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Quantos adoradores temos aqui nessa noite? Oh, cante comigo. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador. Boa tarde, Shalom Adonai.
Que a paz, o amor e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo esteja sempre conosco. Amém? Estamos iniciando mais uma vez a leitura da palavra de Deus. Conforme Ele colocar em nossos corações, vamos aqui fazendo os comentários. Não é teológico, mas é por revelação, por direção de Deus. Amém? Então, eu quero já agradecer de antemão. O irmão Roberto não pôde estar hoje aqui, está muito ocupado, né? Mas já deu sinal aqui, está assistindo na sua casa. O irmão Rauan, Voitila, Ricarte também, né? Voitila, Rauan, Voitila, Ricarte também está assistindo aqui, está presente com a gente. Deus abençoe vocês dois, meus irmãos. Em nome do meu Senhor Jesus Cristo e a todos que vier assistir depois esse vídeo, né? Essa mensagem. E vamos orar para nós começarmos. Amado Deus, meu Pai, em nome do meu Senhor Jesus Cristo, estamos aqui com a palavra na nossa mão, estamos aqui pronto para escutar o que Tu tem a nos falar nos nossos corações. Prepara nossa alma, nosso espírito, nossa mente e nosso coração para receber a Tua palavra, para entender. E dai-nos força para que assim possamos a cada dia renunciarmos a nós mesmos e fazer assim conforme a Tua vontade, tornando-nos discípulos e apóstolos conforme a Tua palavra, a Tua vontade, o Teu chamado e a Tua ordem. Eu te peço tudo isso e te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Rauan Voitila, pessoa que eu não ia acertar o nome, né? O Voitila, um nome muito interessante, né? Que Deus te abençoe, meu irmão. A leitura de hoje vai estar no livro de Mateus, escrito por Mateus, o Evangelho, escrito por Mateus, está no capítulo 25. O capítulo é o 25, o Evangelho escrito por Mateus, capítulo 25, e dos versículos 31 ao 46. Mateus, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito por Mateus, o seu apóstolo. O capítulo é o 25 e dos versículos 31 ao 46. Vou escrever aqui, viu? Para que possa entender. Está aí a mensagem. Vai estar neste livro, neste evangelho, neste capítulo e nesses versículos. Se quiserem acompanhar aí a leitura, acho bom fazer isso. Que todos pudessem, de suas casas, pegarem suas Bíblias e acompanharem a leitura para conosco ir acompanhando a narrativa e acompanhando a revelação e assim fazendo marcações, pontuações nas suas Bíblias, para que não esqueçam mais do que Deus falou naquele dia, naquele texto. Amém? Então vamos começar. Sem a ajuda do meu companheiro, vamos lá começar. O título é O Fim do Sermão Profético, a Vida Eterna e o Castigo Eterno. Diz assim: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele. E apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes estará à sua esquerda.
Então dirá o Rei, Jesus Cristo, aos que estiverem à sua direita, as ovelhas: vinde. Benditos. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Versículo 35. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me, adoeci e me visitaste. Estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão, ou as ovelhas lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te ver? A irmã Aurinete Chuca, Deus continue abençoando, com muita sabedoria, paz e discernimento em nome do Senhor Jesus Cristo, meu irmão. E eles continuaram perguntando a Jesus, os discípulos dele, as ovelhas, os cristãos, os seguidores. E Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, quando te vimos com sede, te demos de beber, quando foste estrangeiro e te hospedamos, ou quando te vimos nu e te vestimos? Ou quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te visitar? E respondendo o rei, Jesus, lhes dirá: Em verdade vos digo que, quando fizestes a um destes pequeninos, a um destes dos meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. Versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e estando enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos não fizestes, não o fizeste a mim. Versículo 46, encerrando, diz: E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Pastor Venceslau, meu irmão, um abraço, um beijo no coração, que Deus continue te abençoando grandemente em nome do Senhor Jesus Cristo, dando muita sabedoria, muita paz, muita força, muito discernimento em nome de Jesus. A irmã Severina também, lá de Queimados, também está aqui conosco, né? Ela não falou aqui para ver o nome dela, mas eu vi um dedinho subindo ali. Que Deus te abençoe, minha irmã, continue te abençoando, te guardando, te protegendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Bem, meus irmãos, pronto, falou aqui. A leitura de hoje está em Mateus, como já disse, capítulo 25, dos versículos 31 ao 46, onde trata ali da separação das ovelhas e dos bodes, das pessoas cristãs de verdade e das pessoas que estão na igreja,
e não são cristãos de verdade. Não é as pessoas que se vestem de santidade. Não é as pessoas que se aparentam de santidade. Aqui está falando de amor ao próximo, de compaixão. Deus, em todas as leituras que a gente vem fazendo, ele sempre tem dado um toquezinho especial nessa parte do amor ao próximo, da misericórdia, da compaixão, do ato de humanismo. E hoje não trata diferente. Porque no versículo 31, no início da leitura, diz o seguinte: quando o Filho do Homem, quando Jesus Cristo vier, na sua glória com os seus anjos, com os seus auxiliares, então ele se assentará no seu trono de glória. Olha só. Isso é na ressurreição. Vai levar todo mundo, porque vocês sabem como é a ressurreição. Sobe os mortos em Cristo Jesus. Depois sobem os mortos em Cristo. Depois os vivos em Cristo e os vivos sem Cristo. Aí o que acontece? Jesus Cristo vai colocar as pessoas, não que vivem dentro das igrejas, não que vivem dentro dos templos, não os religiosos. Deus está falando que vai colocar à sua direita as ovelhas, não são os bodes. São as ovelhas. As ovelhas são aquelas pessoas que estão dentro da igreja e verdadeiramente são cristãs. São aquelas pessoas que vivem fora das igrejas, mas são verdadeiramente cristãs. Estou colocando os dois pontos para você entender, para não achar que os salvos são os que estão dentro da igreja. Porque no Evangelho de João, no capítulo 10, Jesus Cristo diz que tem ovelhas em outros apriscos. Tem pessoas salvas em outras religiões, em outros lugares. Então ele aqui já está generalizando Jesus Cristo. Ele está dizendo para mim e para você hoje: analise a si próprio. Deus está falando para mim em primeiro lugar e para você hoje: analise a si próprio. No que eu vou te falar, guarda no teu coração essas palavras que Jesus vai te falar. Deus está falando para mim e para você hoje. Guardemos nos nossos corações. E ele diz o seguinte, versículo 32 diz: e todas as nações serão reunidas diante dele. Está lá em Apocalipse, eu acho que é 11, ou é 19. O juízo final. Todas as nações diante dele. Deixa eu olhar aqui para não ficar equivocado. Apocalipse 20, versículo 11, eu equivoquei-me. E está lá. Todas as nações vão estar diante dele. Então ele diz o seguinte, diante dele: e ele apartará uns dos outros. Ele fará a separação agora. Sabe a parada do joio e do trigo? É muito cuidado, a gente tem que ter muito cuidado para dizer quem é crente e quem não é crente. Quem está salvo e quem não está salvo. Eu mesmo não me arrisco a isso. Eu já fiz essas besteiras quando eu era alienado. Mas hoje, eu conhecendo a palavra de Deus, eu não sou mais alienado para dizer essas besteiras. Então eu já não digo mais: fulano vai para o inferno, fulano está no inferno, eu estou salvo. Eu não tenho mais essa prepotência em mim, não é? Essa astúcia de falar isso. Porque aqui está dizendo que é ele quem separa o joio e o trigo, porque são duas plantas semelhantes, parecidas. O bode e a ovelha são dois animais parecidos. E muitas vezes nós queremos fazer uma distinção e terminamos errando. E Deus está dizendo o seguinte a mim e a você aqui: agora não. Um momento, meu irmão. Agora é aquele que está lá no hack, naquele Moto G2. Mostra, não, mostra, não é dá não, é para comprar. Viu, meus irmãos? Então é o seguinte: o que se tem aqui é que Deus, tirou o raciocínio aqui, mas vamos voltar. É que Deus, quando vir na sua glória, na ressurreição, ele vai saber quem é e quem não é crente de verdade. Não é você. Nós devemos ter cuidado, não sou eu que vou dizer quem é crente, quem não é, quem está salvo, quem não está. Eu não vou dizer que a minha igreja é que traz a salvação e a libertação e a igreja A não traz. Eu não vou dizer quem está na igreja A, na denominação A, na igreja B, na denominação B, vão para o inferno porque praticam isso, praticam aquilo. Eu não tenho mais esse atrevimento. Porque hoje eu caí no senso da palavra de Deus. Antes eu era bitolado e alienado por que me diziam, e não pelo que eu sabia. Hoje eu estudo para isso, para me conter mais no que eu falo. Então olha só, Jesus Cristo vai separar as pessoas. Vai colocar uns à direita e outros à esquerda. De qual lado você vai querer ficar? De qual lado você está planejando ficar?
E porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, as ovelhas, as pessoas que têm Cristo verdadeiramente dentro dele, as pessoas que têm o Espírito Santo de Deus. E quem são essas pessoas? São as pessoas que não andam apontando para lá, mas apontam para cá. Não são as pessoas que saem fuxicando, fofocando, caluniando a vida alheia. São as pessoas fofoqueiras da vida de Cristo Jesus. São aquelas pessoas fofoqueiras que fazem questão de sair contando a vida de Jesus para um e para outro. E Jesus Cristo está dizendo isso. Essas pessoas que vão estar as ovelhas do seu lado direito, são essas pessoas, não que estão sempre de terno e gravata, de calça comprida, de manga comprida, num semblante de santidade. Não. São essas pessoas que têm dentro de si o amor, a misericórdia e a compaixão pelo próximo. Deus não está falando dessas pessoas que dão dízimo e ofertas, não. Deus está falando dessas pessoas que pegam o que iam levar de dízimo e oferta para a sua igreja rica e agora começa a acalentar, a confortar, a ajudar aquele estrangeiro, aquele necessitado, aquele nu, aquele prisioneiro, aquele faminto, aquele com sede. Essas são as pessoas que vão estar à direita de Deus. Talvez a palavra não seja boa hoje, não seja a que você queria ouvir, mas é o que está escrito. E continua assim. No versículo 34 diz: então o rei dirá, Jesus Cristo dirá, aos que tiverem à sua direita, as ovelhas, as pessoas misericordiosas, de compaixão, e dirá o seguinte: vinde a mim, benditos, abençoados, queridos de meu Pai. Vinde a mim. Olha que coisa linda, você ouvir de Cristo Jesus lá no seu trono, diante do tribunal de júri, lá no seu santuário sagrado nos céus, você ouvir de Jesus Cristo assim: vinde a mim, abençoados, queridos, amados do meu Pai. Muitas pessoas estão preocupadas aqui em ser querido, em ser amado, em ser abençoado do povo do mundo. Tem muitas pessoas que estão mais preocupadas no nome da sua igreja, no seu nome, na sua aparência. Tem pessoas que estão mais preocupadas, não em ouvir Deus dizer, bendito, Deus elogiá-lo e chamá-lo. Eles estão mais procurando elogios das pessoas do mundo. Ser chamado, visto, reconhecido pelas pessoas do mundo, pelos seus líderes, pelo pessoal da alta sociedade, pelos governos, pelas autoridades. Eles estão buscando mais ser bem-quistos, bem queridos, bem aceitos por estas pessoas e não por Jesus Cristo. Mas continuemos a leitura. A irmã Sandra aí, minha esposa, chegou agora, está assistindo. Deus abençoe em nome de Jesus. E ele diz no versículo 35 o seguinte. E no 34, continuando a leitura, diz o seguinte: bendizo do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde o fundamento do mundo. Deus está dizendo a mim e a você hoje que os céus, nosso lugar no céu está preparado. O lugar no céu, tanto no céu como no inferno, está preparado desde o início do mundo. Porque Deus não é Deus de bagunça. Deus, quando foi criar cada coisa e cada ser, Ele já criou cada coisa para colocar cada um. Deus sabia o que ia acontecer e sabe quem somos nós. E Deus já preparou um lugar sossegado no seu reino para esse tipo de pessoa, misericordiosa, compaixão, caridosa, temerosa a Ele, respeitosa,
que obedece aquele dois paralelos. A Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Que forma esse L aqui. Deus, primeiro vertical, de baixo para cima. Deus sobre todas as coisas, depois horizontal. E o próximo como a ti mesmo. E Deus olha para essas pessoas que praticam esses dois aqui, ou que lutam todo dia para praticar. E Ele diz assim, eu tenho um lugar santo, sagrado, tranquilo, sossegado para você. Que Deus preparou esse lugar antes de nós sermos gerados. Antes de se criar este mundo, Ele já tinha preparado este outro. Antes deste mundo ser criado, em Gênesis 1, antes de acontecer aquilo, já tinha sido preparado os céus e o inferno. Sabe o que é que Deus nos ensina? Que a gente deve ser organizado. Que a gente deve ter as coisas cada cá em seu lugar. Que não deve construir uma coisa sem ter onde colocar as coisas que estão ali dentro. Não pode destruir uma coisa sem ter onde colocar. Como muitos fazem por aí. Ah, eu vou acabar tal coisa, aí derruba, bota abaixo, deixa todo mundo no meio da rua. Aí depois para construir o pessoal tem sofrido. Não. Antes de tirar alguém do lugar, alguma coisa, prepare logo um lugar para colocá-lo. Deus está ensinando isso. E Deus diz o seguinte, que este lugar está preparado desde o início dos fundamentos do mundo. Os céus e o inferno existem. O céu e o inferno existem. E existe muito antes de nós existirmos. E Deus está falando isso para mim e para você hoje. Ele está dizendo o seguinte. Porque eu tive fome. Primeiro ato de você externar para a gente ver se você e eu somos bode ou ovelha. Tive fome e me deste de comer. Se você vê Jesus Cristo com fome, tenho certeza que você vai dar de comer. Não vou nem botar Jesus Cristo. Se você vê seu pastor da igreja, não é o diácono, não é o presbítero, não é o obreiro, não é o auxiliar, não é um irmão qualquer da igreja. Se você vê o pastor da igreja, eu tenho certeza que você dá a última moeda para ele comer, para ele se alimentar. Você tira o último centavo do bolso e vai lá e compra uma comida para ele e para a família dele. Mas aos pequeninos, você não faz. Eu não faço. Deus está falando para mim e para você hoje. O irmão José Hélio Pereira. Deus continue te abençoando em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus está falando para mim e para você hoje. O primeiro ato, o primeiro passo para você externar o cristão que há em você. O amor de Cristo que há em você. É ter amor pelo próximo. É ter compaixão pelo próximo. É ajudar o próximo no que ele precisar. No que ele precisar. Primeiro ato de justiça. Primeiro ato de equiparação à vontade de Deus. Primeiro ato de submissão à vontade de Deus. Primeiro ato de cristianismo. Não olhe quem está precisando, não. Olhe a necessidade. Jesus Cristo começa pela fome, porque o ser humano com fome, ele começa a apostatar da fé. Porque se ele está numa igreja e sua casa está passando necessidade, ele conta a um, conta a outro, um sabe, outro sabe, e ninguém faz nada, ele olha para um lado, olha para outro e diz, eu estou no lugar errado. Aqui não é a casa do Pai. Porque se fosse a casa do Pai, quando eu estou na casa do meu Pai, eu não sinto fome, porque lá tem comida, eu vou comer. E aqui diz que é a casa do Pai, e eu sinto fome e ninguém está nem aí para mim. Deus está ensinando a mim e a você hoje, meu irmão. Que tenhamos compaixão das pessoas famintas. Seja elas os moradores de rua, os peregrinos. Seja elas os irmãos da igreja. Seja elas os parentes seus. Seja elas boas, seja elas más. Tenha compaixão. Supra a sua necessidade. Se for fome, dê de comer. Se coloque no lugar dela e veja quanto é ruim passar fome. Se você nunca passou. E ele diz assim, porque tive fome e deste-me de comer. E tive sede e deste-me de beber. Meu irmão, muitas vezes negamos água às pessoas. Água. Eu estou falando aqui no termo físico, depois eu vou falar para espiritual, viu? Muitas vezes nós negamos água às pessoas por preguiça. Nós vemos pessoas sedentas ali, no sol quente, castigante. Pessoas pedintes. E nós ignoramos a fome e a sede daquelas pessoas.
E Deus está dando uma oportunidade, já falei isso aqui, eu acho que foi ontem, foi antes de ontem, numa das pregações, que Deus coloca a gente muitas vezes em duas posições, uma de pedir e uma de abençoar a pessoa, de ajudar. Quando coloca na posição de poder ajudar, Ele está dando uma oportunidade para a gente externar o cristão que há em nós, o cristão que há em nós. E quando é de pedir, a humildade de reconhecer a necessidade de chegar a pedir. Isso não é feio nenhum dos dois, é externar o Cristo Jesus, tanto no ato de pedir, ser humilde a pedir, como o ato de ajudar o próximo quando se pode. E continua assim: e era estrangeiro e me hospedastes. As pessoas, meu irmão, muitas vezes não são da sua cidade, e você, por não ser de sua cidade, você ignora as pessoas. Você muitas vezes vê elas recantadas ali, maltrapilhas, e você ignora-as. Ignora a sua presença e ignora a sua necessidade. Nesse verso 34, eu quero trazer para o lado, nesse verso 35, eu quero trazer para o lado espiritual agora. Tem pessoas com fome e sede da palavra de Deus. E você se nega porque você quer pregar só dentro da igreja para se aparecer. Tem gente aí com fome, sedentas, morrendo aí, porque não são alimentadas com a palavra de Deus. E você só quer pregar no meio dos crentes, para se aparecer, para mostrar que é o bambambam. Para mostrar o pastor que prega bem ou para mostrar o irmão que prega melhor do que ele. Enquanto as pessoas estão nos guetos, nas favelas, nas ruas, nas prisões, nos hospitais, estão perambulando por aí, com fome da palavra de Deus, para que possa viver uma vida de barriga cheia da palavra de Deus, de conhecimento da palavra de Deus, nutrida da palavra de Deus. Tem tanta gente aí morrendo de fome da palavra de Deus, e sabe o que é que nós fazemos? Nós pegamos a palavra de Deus e misturamos com outras coisas. E aí, ao invés de nutrir, vai inchar e trazer doenças, enfermidade a essas pessoas. Trazendo a morte a essas pessoas. Por não ser bem nutridas espiritualmente com a palavra de Deus pura, elas começam a inchar e adquirir enfermidades espirituais e morrem espiritualmente. E isso é culpa minha e culpa sua. Ou porque não pregamos a palavra, não queremos isso, só queremos estar dentro das igrejas se mostrando, ou então porque nós vamos, e tanto dentro da igreja como fora da igreja, a gente enxerta a palavra, a gente mistura a palavra, a gente adultera a palavra, para volumar e achar que está nutrindo, mas na verdade está inchando e matando as pessoas de fome da palavra de Deus. Tem muita gente morrendo de sede da palavra de Deus, fome e sede de justiça, e nós negamos levar a palavra de Deus. Muita gente aí que não tem o paladar, não tem palavras. Não tem palavras para que renove a sua fé, renove o seu ânimo. E nós nos esquivamos dessas pessoas, rejeitamos essas pessoas, porque dizemos em nossos corações e nossas mentes maliciosas: essa não tem jeito. Eu não vou estar jogando pérolas aos porcos, que eu já ouvi muito isso. Eu não vou perder tempo com isso. Eu quero te dizer, meu irmão, essas pessoas estão sedentas da palavra de Deus. E Deus está dizendo a mim e a você hoje: toda vez que fizer por um desses pequeninos abandonados, que não valem nada aos meus olhos, aos teus olhos, aos olhos da sociedade, está fazendo para ele. Porque aquele que quiser ser grande nessa terra, seja pequeno. Se quiser ser grande no reino de Deus, seja pequeno nessa terra. E ele continua dizendo que era estrangeiro e hospedastes. Muitas pessoas, meu irmão, por não ser da sua igreja, você ignora. E Deus está dizendo que é para hospedar, que é para receber bem. Muita gente, porque é de outra denominação, você ignora. Deus está dizendo que é para abraçar, que é para tratá-lo como um conterrâneo, como um irmão. E muitas pessoas que não querem nem saber de Deus, e você a ignora também. Deus está nos ensinando aqui que devemos não só pregar dentro das igrejas, mas essa oportunidade de tudo estar fechado para nós sairmos
É a parte onde os romanos, com a ponta da lança, saem perseguindo seus apóstolos, para que no forçar da lança dos romanos eles saíssem para pregar o evangelho, cumprir o que Jesus disse, ide. Porque eles estavam acomodados igual a nós hoje, querendo pregar só dentro da igreja para nos mostrarmos aos líderes, aos irmãos que somos bambambam na pregação, temos conhecedores, somos conhecedores da palavra de Deus, enquanto as pessoas estão morrendo de fome e de sede da palavra de Deus. Nós muitas vezes estamos rejeitando de ir a um lugar a outro, de abraçar um e outro, de conversar com um e outro porque não é de nossa denominação, ou porque não tem religião nenhuma, ou porque é um prostituto, um jogatino, ou porque é um viciado, um adúltero, um assassino, um criminoso, seja o que for o crime. Nós estamos deixando de chegar a essas pessoas, acolhê-las, porque elas são estrangeiras na nossa fé, são desconhecedoras, ou então não querem saber da nossa fé. E nós rejeitamos essas pessoas, nos afastamos dessas pessoas. E quando Deus diz assim, olha, esse aí é um dos meus pequeninos. E o versículo 36 diz, eu estava nu e me vestistes. Nós vemos esse nu em dois lados também, o espiritual e o físico. Tem muitas pessoas aí que não têm vestes. E você tem 3, 4 ternos na sua casa, não tem coragem de dar um. Fique só com 2, meu irmão. Para que você quer mais que 2 ternos? Usa um, lava. Usa outro, lava. Para que você quer mais que isso? Enquanto tem irmãos seus aí que não tem nada, não tem nenhuma roupinha. E você cheio de terno aí se aparecendo, mostrando que é o dono. Estou falando de líder ao mais baixo da igreja. Estou falando do cristão de cargo, de título mais alto, como que não tem título algum. Porque diante dos olhos de Deus são iguais. Vocês fazem questão de exibir seus ternos de marcas aí. Mas não tem a mínima compaixão de dividir. Irmãs que têm várias roupas, vestidos bonitos, saias bonitas, calçados. E vê a irmãzinha lá que vai com roupa humilde. E só faz dizer, paz do Senhor, oh, irmã, que roupa linda, que hipocrisia. Vamos parar de sermos hipócritas. Se fosse você no lugar dela, e sabendo que ela tem vários vestidos, porque você vê ela, vem todo culto indo com vestido diferente, com calçado diferente. Você não ia querer? Você não ia querer que ela lhe doasse um? Você não ia querer, meu irmão, se você não tivesse um terno e vendo o irmão ali, todo culto com um terno diferente, que ele lhe doasse um terno, um sapato? Vamos parar com essa hipocrisia. É Deus quem está dizendo aqui, alertando a mim e a você. E a outra nu que ele fala aqui, ele está falando, sabe de quê? Da vergonha, do pecado, do erro. Os irmãos que erram, que falham, e vocês, ao invés de tentar, não é encobrir o erro dele, mas é tentar de restaurar, de tirar a vergonha. Cobrir é tirar a vergonha. Vocês, ao invés de tentar tirar a vergonha, de renovar as forças dele, porque ele é justificado diante de Deus, vocês fazem acusar, apontar, apedrejar, perseguir. Nós temos esse mau costume, e Deus está falando para mim e para você hoje, vamos parar com esse negócio. Tanto nas vestes, se você tiver mais de 2, dê terno, dê calçados. Porque você só tem 2 pés, se você tem 2 pares, para que quer mais que isso? Vaidade, tudo é vaidade. E a vaidade é pecado. E diz assim, e adoeci, e me visitastes. Temos muitas pessoas doentes, fisicamente. Doentes, nos hospitais, nas clínicas de recuperação, muitas pessoas doentes nas suas casas, e nós mandamos buscá-las ao templo, muitas vezes não podem vir, mas nós não vamos lá. Nós nos juntamos 2, 3 irmãos e vamos lá. Sabe por quê? Porque é muito melhor juntar 2, 3 irmãos para ficar lá na igreja. Tem o ar-condicionado, tem o ventilador, tem sombra, tem água gelada, tem um pastor que vai ver a gente se mostrando lá, tem uns irmãos que vai ver a gente se mostrando lá. Mas Deus está dizendo assim, para mim e para você hoje, você sabe muito bem os doentes que você conhece aí, que sejam de sua religião, que não seja, vá lá, visite-os, leve a palavra de Deus, leve a palavra de renovo, de conforto, de esperança. Faça uma oração, quem sabe, se Deus não quer se apresentar àquela pessoa e revelar a sua glória fazendo um milagre da cura. E diz assim, estive na prisão e foste me visitar. Ponto importantíssimo, no mundo físico.
Muitas pessoas estão presas e as pessoas dizem, eu quero nem saber, estão lá porque erraram, tem que pagar pelo erro. Lógico que tem que pagar pelo erro. Mas essas pessoas estão lá e erraram, tiveram um motivo para errar, não tiveram razão, mas tiveram motivos. Nem que seja um motivo fútil, como diz no linguajar da lei, do direito nosso. Mas tiveram motivos fúteis, mas tiveram. Irrelevantes, mas tiveram. Mas não é por causa de uma falha, de um crime, que nós vamos abandoná-los lá. A família dele até pode dizer, não vá não, ele fez isso com meu parente, fez isso com tal. Se fosse com seu parente, aí você diz, eu não tenho parente, meu parente é Jesus Cristo, ele manda eu ir. Se for com um parente seu que ele fez, você deve ir também. Mas ele matou um parente meu, não tem problema, você deve ir. O problema é seu se não for. Ele estuprou um parente meu, problema seu se não for. Deve ir, é Jesus Cristo quem está mandando. Ou você agrada a você mesmo, o seu ego, a sua honra, ou você agrada a Deus, ao ego de Deus, a honra e a glória de Deus. E ele termina assim, estive na prisão e foste me visitar. Muita gente não tem ido visitar nas prisões. E não venha com algumas desculpas dizendo, não tem jeito aqueles caras, não querem saber. Cara, meu irmão, vai jogando a semente. Você joga a semente, vem outro depois de você e arranca a semente. Não tem problema, você vai na outra semana, joga a semente. Vem outro depois de você e pisa na semente. Aí você vai de novo, joga a semente. Vem outro depois de você e abafa a semente para morrer. Aí você vai outra vez e joga a semente. Um dia, essa semente que você joga vai brotar em algum coração. Que a palavra de Deus não volta em vão. É como semente em terras férteis em tempo de chuva. Hora ou outra brotará. Versículo 37 diz, então os justos responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, demos de comer, ou com sede, te demos de beber, ou estrangeiro, te hospedamos, ou nu, e te vestimos. Ou quando te vimos enfermo, ou na prisão e fomos te ver. Sabe o que é que a gente aprende nessa leitura? A gente quer se justificar diante de Deus. Deus, eu não sabia. Deus, já tem muita gente indo. Deus, é mais importante o dízimo na igreja, porque precisa manter a obra de Deus. A obra de Deus, meu irmão, somos nós, viu? A obra de Deus, que eu conheça, que ele fez com as próprias mãos, que eu saiba. A obra é quando faz com as próprias mãos, a obra de Deus. Que eu saiba, foi o ser humano. Então, manutenção do ser humano, da obra de Deus. Então, Jesus Cristo diz, você vai querer justificar. Não é porque o dízimo, eu dei lá na igreja, é a obrigação do pastor. Não. É a obrigação dele como cristão e é a obrigação sua, do mesmo jeito que ele tem a obrigação. Não é a obrigação do apóstolo, é a obrigação do apóstolo, é a obrigação sua também. É a obrigação do Papa, é a obrigação do Papa e é sua também. É a obrigação do bispo, seja de quem for. É a obrigação de A a Z. Deus não diz aqui quem é a obrigação, dizendo os pastores, os apóstolos, os líderes. Ele não está dizendo não. Ele está dizendo não fostes, generalizou, eu e você. E quantas vezes a gente vê as pessoas ali com fome, nossos vizinhos precisando de uma cesta básica, e a gente está mais preocupado em levar um dízimo para a igreja. A gente está mais preocupado para que o pastor nos reconheça e bota lá na lista dos dizimistas o nosso nome, ou faça orações por nós. A gente está muito mais preocupado em levar uma oferta para que o pastor, o líder, olhe para nós e diga, esse é uma bênção de Deus, esse é um crente de verdade. Nós estamos mais preocupados em agir dentro das igrejas para sermos vistos pela liderança e pela irmandade. E ficarmos em oculto aos olhos de Deus. Porque, na verdade, quando fazemos isso, deixando o próximo, nós estamos em oculto aos olhos de Deus. E Deus está dizendo a mim e a você hoje. Primeiro lugar, supra a necessidade dos teus irmãos. Se for fome, dê de beber, de comida. Cesta básica. E se for fome espiritual, vá pregar o evangelho, alimentar as pessoas com o evangelho puro e verdadeiro. Deus está dizendo a mim e a você hoje, se vê um irmão com sede, dê água, seja ele quem for. Quando eu digo irmão, é irmão. Seja ele do candomblé, seja ele da batista, seja ele da católica, seja ele espírita, seja ele o que for. É irmão, meu irmão. Deus nos fez todos iguais, cheios de defeitos. Quem vai dizer quem presta e quem não presta é ele lá em cima, não somos nós. É neste dia aqui. Enquanto estivermos aqui, tratemos todos iguais.
O que puder fazer por um, faça pelo outro. O que puder fazer, faça. Leve a palavra de Deus. Mate a sede desse povo que está sedento da palavra de Deus. Mate também a sede física das pessoas que pedirem algo a você e você tiver condições. Deus nos fala aqui também que você tem vestes demais. Ele não está falando comigo não, porque as vestes que eu tenho é tudo doada. Pode ter certeza. Essa parte não é minha não, porque eu não tenho. O que eu tenho é doado. Tudo que essa roupa aqui que eu tenho, que eu visto, tudinho foi o que me deram. Mas você que tem vestes bonitas, novas, eu acho que você, se você olhar os vídeos tudinho, você vai ver que as roupas são bem repetidas. Dia sim, dia não. Dia sim, dia não. E não é porque eu quero ser humilde. E não é porque eu sou humilde. É porque são as que eu tenho. E dou glória a Deus. Mas eu quero te dizer, olha para o teu armário, para o teu guarda-roupa, para a tua caixa lá de roupa, para os teus sapatos, teus calçados, tuas sandálias. Olha quantas tem. E olha quantos irmãos tem necessitando e que você pode abençoar. Porque Jesus disse, estava nu e me vestiste. Deus está dizendo que era estrangeiro, a gente já falou. Os irmãos de outra religião. E ele diz assim, doente, visite os doentes, meu irmão. Perca tempo da sua vida aqui, vá no hospital. Quando passar essa crise que pode ir, se puder ir assim também vá. Mostre a sua fé e o Deus que está em você. Visite as pessoas em suas casas que estão enfermos, os irmãos da sua igreja, os colegas, os conhecidos que você sabe que estão enfermos. Vá lá, pergunte se pode visitá-lo. Se ele aceitar, visite. Leve um bálsamo de cura espiritual para essas pessoas, de renovo e restauração de fé para essas pessoas, de esperança. E as prisões é importante. A prisão física eu já falei. Não importa o que eles fizerem, não, você deve visitar. E a espiritual, muita gente está presa em grilhões do inimigo, encadeados do inimigo. Prisões espirituais que prendem o pensamento, o sentimento e o desejo. E nós presos a essas três coisas, pensamento, sentimento e desejos, nós estamos presos numa prisão espiritual que é muito difícil de sair. E quando eu falo nesses termos, você sabe os termos que eu estou falando. Em todos os tipos de pecado que você possa imaginar. É uma prisão. E Jesus Cristo está te mandando que tu tenha a chave que abre esses cadeados, esses grilhões, esses portões de prisões espirituais. Você tem e eu tenho, essa aqui, a palavra de Deus. Você tem a autoridade que é o Espírito Santo que há de Deus dentro de mim e de você, que nos dá autoridade para isso e está conosco homologando o que a gente fala. Deus está falando para mim e para você hoje, meu irmão, sair do comodismo. E essas pessoas que estão presas em todo tipo de pecado, quando eu vou citar aqui, porque se eu for citar são 613, se eu citar um aqui, é sempre a mesma coisa. Então, todo e qualquer ato que desagrada a Deus, as pessoas estão presas nas prisões de inimigos, isso é uma prisão espiritual. Jesus Cristo disse, fui enviado para libertar os cativos e os presos. Prisão física e espiritual. E Deus nos preparou discípulos e nos fez apóstolos para isso. E nós estamos sendo omissos. E ser omisso é pecar. É um dos maiores pecados que há, porque estamos deixando de amar o próximo. Porque o maior que tem é Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E agora? E é aí onde a gente pode se tornar um bode. Ir para o lado esquerdo de Jesus Cristo, em vez de estar do lado direito da salvação. E não adianta querer justificar a Deus. Como diz nos versículos posteriores, o 37, o 38 e o 39. Os versículos 37, 38 e 39 são pessoas querendo se justificar diante de Deus. Dizendo, eu não sabia que era tu, Senhor, que estava no corpo daquele mendigo lá pedindo comida. Eu não sabia que era tu no corpo daquele estrangeiro lá com sede. Eu não sabia que era tu que estava no corpo lá daquele cara que estava no candomblé, que estava lá na Batista, que estava lá na Assembleia de Deus, que estava lá na Católica, que estava lá na Adventista. Eu não sabia, eu pensei que eles eram seita, eram demônios. Olha, não adianta se justificar diante de Deus. Porque Deus não está mandando você fazer acepção de pessoa e nem você selecionar ninguém, que você não é ninguém, nem eu sou ninguém para estar selecionando ninguém. Quem vai fazer isso é Ele.
Então ele dirá isso, e aí onde está o problema? Porque nesses dois, nos versículos tudinho que eu li, eu fiz o resumo da leitura aqui, de todo ele. E essas pessoas que não fazem porque não querem mesmo, também vão sofrer o mesmo pecado, o mesmo castigo, a mesma direção. Vão ser colocados no mesmo lugar. Tanto eu e você que conhecemos os nossos deveres cristãos, como essas pessoas que não devem. Mas aqui ele está falando do cristão. Olha só, aqui ele está falando de cristão. Aí você diz, por que você diz que ele está falando dos cristãos? Porque bode e ovelha são parecidos. São pessoas que estão dentro da igreja com o Espírito Santo de Deus, com amor, misericórdia e compaixão. E as pessoas que estão dentro da igreja e não tem nada a ver com Deus. Não tem Espírito Santo, não tem amor, não tem compaixão, não quer saber de nada. A única coisa que quer saber é a salvação e está equivocado. Porque ali está querendo se apresentar, se aparecer e não está fazendo o que Deus manda. Então, meus irmãos, 12:52, nessa leitura de hoje, um pouco extensa, mas bem resumida, bem compactada, Deus nos ensinou o seguinte. Vou fazer um resumo. Deus nos ensinou que nós devemos. Quando eu digo nós, é nós que dizemos ser cristão. Ele está falando aqui, olha só, está falando com os pessoal que tem religião, viu? Os pessoal que são de dentro de igrejas, bodes e ovelhas. São parecidos. Meu irmão, pastor Renner, meu irmão, eu te amo demais, cara. Um beijo no coração, Deus continue te abençoando, te renovando, em nome do Senhor Jesus Cristo, suprindo tuas necessidades, te fortalecendo nas lutas. Você é um cara admirável, deveria voltar a fazer as pregações aí online, cara. Você é um homem de Deus, você é um homem forte, né? As lutas são fortes, mas elas não são mais fortes do que o Deus que está em tu e em mim, não, meu irmão. Do que está em nenhum de nós, não. E vem assim o seguinte, e Deus ensinou a mim e a você hoje, que nós que dizemos ser cristãos, evangélicos, que dizemos ter alguma religião, que dizemos ter Deus, que ter Cristo, nós que falamos isso, Ele está dizendo, tome cuidado, comigo e com você, tome cuidado, olhe dentro de mim, eu olhando em mim, e você olhe dentro de você, se realmente somos cristãos de verdade, se temos Cristo dentro de nós. E olhemos se nós temos feito, se estamos suprindo a necessidade do nosso próximo, tanto no físico, levando uma cestinha básica para quem está precisando, como também o alimento espiritual, sem fermento, sem deturpação, sem adulteração da palavra. Segundo ponto, Deus está dizendo a mim e a você hoje, você tem matado a sede desse povo da palavra de Deus? Ou você está indo lá colocar sal para dar mais sede? Deus está dizendo a mim e a você hoje, está perguntando. Deus está perguntando a mim e a você hoje. Você tem acolhido as pessoas de outras religiões ou você tem repugnado? E essas pessoas que não têm religião nenhuma, não querem saber de Deus, você tem repugnado? Você tem ignorado? Deus está perguntando a mim e a você. Ou nós temos abraçados, acolhidos, buscado, tratado como se fosse nosso irmão da nossa igreja? Ou nós dizemos, não, isso é uma seita, isso é do diabo. Não, isso é uma seita. Como eu vejo muita gente dizer de algumas denominações. Paremos de falar isso. Deixa Deus trabalhar em cada um. Deixa Deus resolver cada um. Deixa Deus fazer a separação do bode e da ovelha. Deixa Deus separar o joio do trigo. Nós não temos competência para isso, porque nós corremos o risco de, em lugar de arrancar o joio, arrancarmos o trigo. E em vez de colocarmos ovelha dentro das atitudes, colocarmos os bodes. Deixa Deus fazer, que Ele é quem conhece cada um e quem é. Deus está perguntando a mim e a você hoje. Você tem suprido as necessidades dos seus irmãos nas vestes? Aquele irmão que você conhece da igreja, aquele seu vizinho que não tem veste, mas você tem sobrando aí. Sapato sobrando, meia sobrando, calça sobrando, terno sobrando, camisa sobrando, short sobrando. Você tem dividido com ele ou não? O seu armário é cheio lá. E você só olha para ele e diz, eu vou orar, irmão. Ore. Ore por ele e ore por você também. Oremos por nós. Para que Deus coloque mais amor e piedade e compaixão. Tanto os irmãos como as irmãs, estou falando com todos aqui. Deus está falando para mim e para você hoje sobre os doentes. As pessoas que estão enfermas nos leitos dos hospitais, nas suas residências, nas suas clínicas de recuperações. Você tem ido visitá-los? Meu irmão em Cristo Jesus e de Sangue Jorge Luiz.
Um abraço, meu irmão. Um beijo. Deus continue abençoando você e sua família, em nome de Jesus Cristo. Deus está falando para mim e para você hoje. Você está sendo omisso ou ativo? Você tem visitado as pessoas doentes? Você sabe quem está doente. Você conhece pessoas doentes. Você tem ido nos hospitais, nas clínicas. Você tem ido nas clínicas de recuperação? Você tem ido nos vizinhos aí, nas pessoas que você conhece doentes? Levar um bálsamo de cura. Uma palavra de fortalecimento. Eu estou falando também agora, do lado espiritual, você tem ido nas pessoas doentes espiritualmente, fragilizada, abatida, desanimada, que estão apostatando da fé, que estão esfriando, por causa que ao invés de ir lá na ferida dela e colocar um bálsamo, fizeram foi colocar uma espada, fizeram foi colocar um punhal e dar uma cravada naquela ferida. Deus está dizendo a mim e a você hoje, vai lá e coloque bálsamo de cura nessas feridas moral e espiritual dessas pessoas. Deus está dizendo a mim e a você hoje que vá nessas pessoas presas. Vá nos presos também, visite as prisões. Lá é um lugar que não é bom, um lugar hostil, mas vá lá. Lembre-se que o Senhor Jesus Cristo esteve preso. Se fosse seu pastor da sua igreja, você iria para ganhar nome diante dele. Se fosse alguém, uma autoridade, um prefeito, um vereador, você iria para ganhar nome diante dele. Mas quem está lá é um pequenino de Jesus Cristo, que representa Cristo Jesus. Ele está dizendo aqui, vá lá visitá-lo, leve lá, cante um hino, toque uma canção, dê uma palavra, leia um versículo, profetize bênção na vida dele, mudança, transformação, libertação e liberdade. Liberdade, prisão física, libertação espiritual. Jesus Cristo diz isso. Acredito eu que em Isaías, se eu não estiver equivocado, 60 ou 61. Diz assim, 61. Isaías 61 diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Liberdade aos cativos, prisão espiritual. Abertura de prisão, presos físicos. Você, quando vai visitar, meu irmão, levando a palavra de Deus, você está abrindo duas prisões para ele. A física, dando esperança, e Deus trabalhando na vida dele. A espiritual, o caráter dele, das garras do inimigo. Jesus Cristo, ele diz isso dele. Mas quando ele está conosco, ele diz o seguinte: vós sois meus discípulos e eu os faço apóstolos. É isso que ele nos fez. Ele nos preparou para isso. Não nos omissamos disso. Não desviemos dessa missão que Deus nos deu. Porque senão, meu irmão, vamos estar muito equivocados e vamos ser surpreendidos no dia lá do julgamento que estivermos no céu. E vamos ver muitos ali. O Senhor dizer, vem para a minha direita. E ele dizer, não, mas o que eu fiz? Vem para a minha direita. Bendito do meu Pai. Abençoado, querido, amado do meu Pai. Vem aqui para a minha direita. Para o reino do céu, para a salvação, para a glória do meu Pai, que está guardado desde o fundamento para ti. E você, às vezes, ou eu do outro lado, do lado esquerdo, dizer, e eu vou para que lado? Mas vamos ver muita gente dizendo, vem para o lado esquerdo, aí você vai dizer, aquele cara, meu, que era tão santo, aquela senhora que era tão santa, aquele irmão que era tão santo, aquela irmã que era tão santa, aquele apóstolo que era tão santo, aquele presbítero que era tão santo, aquele diácono, aquele padre, aquele pastor, aquele quem seja. Você vai dizer, mas ele era tão santo, e ele tinha pecado? Aí Jesus Cristo vai dizer o seguinte, ele deixou de fazer pelo meu pequenino. Lembra daquela passagem? Senhor, Senhor, preguei no teu nome, expulsei demônio. Curei, ressuscitei. Aí diz o quê? Eu não vos conheço. Está aqui, está complementando aqui essa leitura, esse texto. Complementa. Que é quando ele diz, eu não te conheço. Mas pastor, mas Jesus, eu sou um pastor, eu sou um apóstolo, eu sou um presbítero, eu sou um padre, eu sou um papa, eu sou um ancião. Eu sou um reverendo, sou um bispo.
Mas não fez. Não fez. Não é o título que vai colocar você no reino de Deus. É a atitude. Não é a sua santidade aparenta, mas seu amor ao próximo e a Deus. Nós precisamos todo dia nos convertermos, olhar em nós mesmos e dizer, hoje é um dia de sábado, amanhã é domingo. Pare e diga, essa semana, quanto eu melhorei, quanto eu piorei. Faça uma análise. Eu ajudei a quantos essa semana? Eu deixei de ajudar a quantos, podendo ajudar? Olhe para o seu guarda-roupa e diga, eu posso doar alguma roupa dessa? Eu posso doar algum sapato desse? Olhe para a sua Bíblia e diga, quantas vezes eu preguei essa semana? Alimentei a fome e a sede de quem estava. Quando passar em frente às prisões, às cadeias, você diga, quantas vezes vim visitar preso, trazer a palavra, um hino, uma canção? Quando passar nas jogatinas, nos prostíbulos, nas pessoas que não temem a Deus, não conhecem a Deus, você olhe para eles e diga, quantas vezes eu vim nessa cadeia espiritual, dessas pessoas que estão presas espiritualmente? Uma palavra de libertação, de liberdade, de caráter, de moral espiritual, de cristã. Quando você passar pelos hospitais, você olhe para lá e diga, quantas vezes vi visitar o preso, ou um doente aqui? E comece a refletir, quantas vezes passar numa clínica eu vim aqui visitar alguém? Deus traz para mim, para você hoje, essa palavra de reflexão. Não para você dizer, tentar se justificar. Não, Deus, mas era a missão de A, a missão de B, a missão minha e sua. É a obrigação minha e sua. E esse é o resumo da palavra de hoje, de Deus. Que nós lemos em Mateus 25, dos versículos 31 ao 46. Porque aí, essas pessoas que fazem conforme foi lido aqui comentado, vão para o reino de Deus e os outros para o tormento eterno. E isso está preparado desde o início do mundo. Deus não preparou as pessoas para colocar lá, no sofrimento. Deus colocou as pessoas nesse mundo para colocar todo no seu reino de volta, onde foi criado. Mas cabe a mim e a você querer ir. Mas também a gente sabe o caminho de ir. Só há um caminho. É aquele que diz, eu sou o caminho. Você sabe qual é a verdade. É aquele que diz, eu sou a verdade. Você sabe como adquirir a vida eterna. É aquele que diz, eu sou a vida. Não queira continuar andando na escuridão, porque você sabe onde está a luz, porque ele diz, eu sou a luz. Não fique com fome e sede da palavra de Deus, porque ele diz, eu sou o pão da vida. Se souber de quem te pede água, pediria a mim, porque a água que eu te der, não jamais se terá mais sede. Você sabe onde encontrar a comida e a bebida. Então, se você sabe onde é o depósito de tudo isso, você tem a liberdade de ir lá pegar e levar para o teu próximo. Não só de se alimentar, mas de levar para o próximo. Não só de tomar água, mas de levar para o teu próximo. Deus está ensinando a mim e a você hoje a tornarmos-nos cristãos de verdade a cada dia. De externarmos o cristão, o Cristo que há dentro de nós. O amor cristão que há dentro de nós. O amor de Cristo. Fica essa mensagem desse fim de semana para refletirmos. Amém? Eu quero agradecer aqui ao irmão Roberto Ferreira, José Roberto Ferreira Lima, né, que nos esteve aqui me ajudando hoje. Um abraço, um beijo, meu irmão. Né, fez falta. Deus continue te abençoando. O irmão Rauan Voitila Ricardo, que esteve conosco, que está conosco. Né? Um abraço, um beijo no coração, meu irmão. Deus continue te abençoando. A irmã Aurinete Juca, que Deus continue abençoando grandemente você e sua família. O irmão Pastor Venceslau, um abraço, um beijo no coração, meu irmão. A irmã Severina Ribeiro, Deus continue te abençoando em nome do Senhor Jesus Cristo. Né? A irmã Sandra, minha esposa, Deus continue abençoando nossa casa, nossa família, fazendo milagres que está precisando muito. Deus continue abençoando o irmão Hélio Pereira, José Hélio Pereira e sua família em nome do Senhor Jesus Cristo. O nosso pastor Renner, cara abençoado. Se vocês conhecerem esse cara, meu irmão, vocês se apaixonam. É um cara maravilhoso. Guerreiro, sofredor e lutador. E o irmão Jorge Luiz, que é meu irmão, em Cristo Jesus e de sangue. Deus continue abençoando, grego, você e sua família em nome do Senhor Jesus Cristo.
Amém? Quero agradecer a presença de todos, a quem não assistiu. Né? Se vocês gostaram, receberam algo da parte de Deus, aprenderam algo, que compartilhe para que outras pessoas sejam renovadas, que outras pessoas aprendam, que outras pessoas sejam abençoadas com a palavra de Deus. Toda vez que eu peço para compartilhar, não é para que eu seja conhecido, é apenas para que você continue essa obra compartilhando a palavra de Deus, levando renovo, conhecimento, esclarecimento, paz, esperança para as pessoas. Porque a palavra de Deus é quem traz isso. Não sou eu, é a palavra de Deus. Amém? Então vamos orar agradecendo a Deus, a leitura, a revelação, né? E por cada um de nós. Amado Deus, meu Pai, em nome do meu Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço, meu Deus, pela palavra de hoje. Uma palavra de exortação, de puxão de orelha, uma palavra que nos traz a refletirmos sobre nós mesmos e que nós reflitamos. Paremos e leiamos esse texto depois e ficamos refletindo em cada ponto dele, se estamos fazendo isso ou não, se podemos fazer ou não, e se queremos fazer ou não. Se tivermos como fazer, dá-nos coragem e vontade para fazermos, Senhor. Transborda-nos com o teu amor, com a tua misericórdia, Senhor. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo por cada um que esteve presente nessa live. Continua abençoando eles, suas famílias. Continua suprindo suas necessidades, livrando das enfermidades, dos ataques do inimigo, da opressão. Continua, Senhor, em cada um destes, conduzindo, dando sabedoria, discernimento, fazendo milagres na vida deles e em outras pessoas através da vida deles. Eu te agradeço, Senhor, pelo teu Filho amado que esteve conosco, que está conosco e que sempre estará. Nunca nos abandonou. Esteve antes da gente nascer e de tudo ser criado. Esteve neste mundo em carne. Está hoje com esta geração. E estará futuramente no seu reino para conosco também. Eu te agradeço pelo sacrifício dele na cruz. Te agradeço pela palavra lida e revelada, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por nunca ter nos abandonado e tua misericórdia ser eterna, assim como o teu amor, sobrepujando todas as nossas falhas, todas as nossas fraquezas. Muito obrigado, meu Deus do céu. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Dai-nos um fim de semana em paz, abençoado, dentro de nossas casas. Dai-nos um fim de semana, Senhor, de milagres e maravilhas, na tua presença, vendo teu agir, vendo tua glória, sentindo tua presença e estando em tua presença. Dai-nos força para vencermos a nós mesmos. Eu te peço para tua honra e tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Um abraço e um beijo no coração de cada um. Fiquem na paz. Compartilhem se gostou, se aprenderam algo da parte de Deus.